E se eu te falasse que talvez tu nunca tenha pesado teu azeite de oliva da forma correta? Bom, eu já aviso de antemão que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas fica até o final porque vai valer a pena. Eu já conversei com várias pessoas da área, inclusive alguns nutricionistas, e ninguém se atenta a isso. Bom, a gente tem na tabela nutricional do azeite de oliva, até porque é uma obrigação, né? É uma medida caseira. E a gente tem ali que 13 ml teria 12 gramas de gordura, até aí beleza, então o nutricionista vai se guiar nisso. Mas a medida caseira ali diz que essas 13 ml correspondem a uma colher de sopa. Mas, ao colocar uma colher de azeite de oliva bem cheia, na verdade transbordando até um pouquinho mais de uma colher, porque eu não queria ser tendencioso, a gente vê 9 ml. E além disso, não é uma questão nutricional especificamente, né? É outra área, mas via de regra a gente não para pensar que a balança de cozinha, que a gente pesa os alimentos, ela pesa os alimentos, né, em grama, mas quando a gente tem uma balança que ela tem a opção em ml, isso não é bem um peso. Então, basicamente, a gente não pode sair pesando os alimentos que são fluidos, né, tipo um mel, ou água, um leite, simplesmente utilizando a mesma régua para todos, no caso ml, porque não é assim que funciona. Aí teria que ver bem as especificações da tua balança, mas normalmente esse ml só serve para água, e algumas balanças especificamente elas colocam ali, esse ml é para água e esse ml aqui é para leite, por exemplo. Mas eu nunca vi, por exemplo, uma balança que tivesse ml para mel ou ml para azeite de oliva, que é o tema do vídeo. Mas para explicar um pouquinho melhor para vocês como funciona essa relação e para comprovar esse ponto, eu trouxe simplesmente um doutor em matemática. Sim, o cara, além de ter se formado em matemática, fez mestrado e depois fez um doutorado em matemática, inclusive um doutorado sanduíche na Alemanha. Ele é professor universitário e dá aula, entre outras coisas, sobre esse assunto. Então, chega aí e explica, traz o teu conhecimento pra gente, por favor. Existe uma relação entre a massa de uma substância e o volume dessa substância que não é tão direto assim. E essa relação, quando a gente fala em fluidos, ou seja, em líquido ou gás, ela é dada pela densidade. A densidade ela é exatamente a massa de um fluido dividido pelo volume desse fluido. E quando eu falo em fluido, eu estou dizendo, por exemplo, água, mel, azeite, qualquer coisa que tenha uma fluidez, né? A densidade ela é exatamente essa medida de quão fluido essa substância vai ser, quanto ela escoa, vamos dizer assim. Mas o nosso interesse aqui é na relação entre massa e volume. Quando a gente estiver falando em água, essa relação é igual. Por quê? Porque a densidade da água é 1. Ou seja, né, como a densidade é massa por volume, a densidade é igual a 1, significa que volume é igual a massa. Então, 10 ml de água é a mesma coisa que 10 gramas de água. Só que quando a gente fala em outras substâncias, e aqui eu vou pegar como exemplo o azeite de oliva especificamente, não é 1 a densidade. A densidade do azeite de oliva é aproximadamente 0,9. Então, se a gente for fazer uma relação entre massa e volume para o azeite, como a densidade é a massa dividido por volume, a massa de uma substância é igual à densidade vezes o volume. Então, significa o quê? Que 10 ml de azeite de oliva, se a gente bota na forma, 10 ml, 10 vezes 0,9 é 9, ou seja, 9 gramas de azeite. Então, 10 ml de azeite significa 9 gramas de azeite. Vejam que é a mesma substância, né? Só que muda as medidas. Uma é volume, outra é massa. Então, quando a gente tem a nossa balança, por exemplo, a gente vai pesar e a gente vai converter massa para ml, na balança, quando a gente bota uma substância como água, tá tudo certo. Não vai ter mudança nenhuma, né? Só que quando a gente está pesando azeite, leite, mel, qualquer outra substância que não seja água, não vai ser a mesma coisa. Quando a gente converte, não é a mesma coisa. Até porque as balanças elas são construídas para fazer a conversão de água ou talvez no máximo leite. Nunca vi uma balança que tenha conversão para todos os tipos de substâncias. Então, a relação entre volume e massa de uma substância fluida, né, líquido ou gás, não é a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, pessoal, fazendo um cálculo aqui para leigos, só para a gente fazer uma regra de 3 básica, se 10 ml está para 9 gramas de azeite de oliva, e a gente quer saber, né, se a gente for usar os 13 ml, a gente faz o 13 vezes o 9 dividido por 10. Então a gente tem, caso a gente queira colocar 13 ml de azeite de oliva para corresponder àqueles 12 gramas de gordura, a gente teria que colocar na balança 11,7 gramas de azeite de oliva.